Boa tarde a todos. Vamos continuar aqui falando sobre inferência estatística, sobre como que a gente pode fazer uma amostragem para calcular o que é a população de verdade. Então, a gente aprendeu na aula passada sobre intervalo de confiança, né? A gente fazia aquele intervalo em que provavelmente está a média da população com base na média amostral. Nesse caso, a gente vai alguma vez se perguntar quantas pessoas a gente tem que entrevistar para achar um bom intervalo de confiança. Então, por exemplo, imagina uma pesquisa política em que você tem aquela margem de erro de 2% para cima, 2% para baixo. Quantas pessoas a gente precisa entrevistar para essa margem de erro ser 2%? E se a gente quisesse melhorar a margem de erro para 1%, quantas pessoas a mais a gente devia entrevistar? Então, a ideia dessa aula de agora vai ser fazer esse cálculo da margem de quantas pessoas a gente precisa, dependendo da margem de erro que você aceita. Não só a margem de erro, mas também dependendo do desvio padrão da população e por aí vai. Então vamos dar uma olhada naquela fórmula que a gente já tinha visto. Se você reparar aqui na nossa aula, a gente vai relembrar aqui da fórmula, e a fórmula ela é bem básica para você achar esse intervalo. O limite inferior, ele é a média amostral menos o ponto na normal reduzida, vezes desvio padrão sobre raiz de n. E o limite superior é a mesma coisa, só que somando e não subtraindo. Então repara aqui que a gente tem esse intervalo, né? Ele depende então desses pontos aqui. E de certa forma, a nossa margem de erro, então, é esse fator aqui que faz diminuir da média amostral ou aumentar da média amostral, né? Quando a gente fala mais ou menos 2%, então a gente tem a nossa média amostral, esse é o menos e esse é o mais. Então, nossa margem de erro é z vezes desvio padrão sobre raiz de n. Aqui que a gente pode falar margem de erro. Essa é a fórmula da margem de erro, então, é a fórmula que a gente pode falar, mais ou menos 2%, é porque a gente está multiplicando o z da distribuição normal vezes o desvio padrão sobre raiz de n. Agora, se a gente está olhando para a margem de erro desse jeito aqui, repare que a margem de erro ela depende da confiança do teste, né? O quanto você está se permitindo errar nessa sua avaliação, também depende do desvio padrão da população e também depende da sua amostragem, qual o tamanho dela. Então, se a gente fizesse uma inversão aqui, a gente pegasse essa raiz de n, jogasse para lá, aí fica margem de erro vezes raiz de n, e trocasse margem de erro, viesse para cá. Repare como que fica aqui, ó. Trocou margem de erro de lugar com raiz de n, e como é que é a raiz de n, a gente passa para lá elevado ao quadrado. Então, repara como que fica a fórmula no final. N é igual a z vezes desvio padrão sobre margem de erro elevado tudo ao quadrado. Então, essa é a nossa fórmula que a gente pode utilizar para justamente calcular aqui qual é a amostragem melhor, né? A amostragem perfeita. Porque você pensa assim, parece algo simples, mas entrevistar 100 pessoas ou entrevistar 500 pessoas é muita diferença, é muita coisa é muito recurso financeiro que você vai precisar para entrevistar 500 pessoas. Então, se você consegue entrevistar o mínimo necessário para aquela margem que você está topando, né? Então, é a melhor coisa do mundo para você e para sua empresa, para que assim você otimize seu tempo e otimize seu dinheiro. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui justamente para calcular o mínimo de pessoas necessárias para serem entrevistadas, tá? Vamos dar aqui um exemplo. Um economista deseja estimar a renda média para o primeiro ano de trabalho de um bacharel em direito. Vamos lendo aqui. Quantos valores de renda devem ser tomados se o economista deseja ter 95% de confiança em que a média amostral esteja a menos de R$ 500 da verdadeira média populacional? Suponha que saibamos, por um estudo prévio, que para tais rendas o desvio padrão é 6.250. Então vamos entender aqui um pouco, tá? Quando a gente vai fazer a nossa intervalo de confiança, vamos dar uma olhada aqui na nossa quadro branco. A gente tem que lembrar que se a gente sabe que é uma distribuição normal, então a gente sabe que ela vai seguir mais ou menos esse padrão aqui, né, que é o padrão de sino. E se a gente tiver aqui uma distribuição normal reduzida, a gente sabe aqui que a nossa média vai ser zero, e aqui a gente vai ter nossos pontos, tanto para cima quanto para baixo. Se você tem 95% de confiança, isso indica que você tem 95% de certeza de onde vai a sua média amostral, tá? Então você vai ter aqui 95% é 2,5 para cá de erro e 2,5 para cá de erro também. Então você topa errar 2,5 para esse lado e 2,5 para esse lado,
repara que daqui até aqui você tem 95%. Então, 95% das vezes você vai acertar, porque 95% das vezes a média amostral vai estar perto da média populacional. Pode acontecer, por uma questão de estatística, por uma questão de probabilidade, que você acabou pegando uma média amostral longe da média populacional. Pode acontecer, né? Vai que você vai entrevistar as pessoas, você só entrevista. No caso aqui, são pessoas de bacharel em direito, né? Pode ser que você acabou entrevistando só gente rica, sem querer querendo, né? Aí você acabou jogando a média amostral muito longe da média populacional. Uma coisa acaba não sendo a ver com a outra, tá? Mas geralmente elas tendem a ficar parecidas. Então, assim, 95% das vezes ela vai estar perto, tá? Daí tudo bem. Esse aqui é na distribuição normal reduzida. Se você olhar na tabela, você vai ter que olhar qual é o ponto que vai ter 47,5% daqui até aqui e 47,5% daqui até aqui. No caso, seria o ponto 196. Você pode ver na tabela de distribuição normal reduzida. E aqui, no caso, como ela é simétrica, né, só vai ser a mesma coisa, só que negativa, menos 1,96. Então, a gente já entendeu como que é o processo da distribuição normal reduzida aqui. Ó. A gente vai, então, procurar uma distribuição normal que está entre menos 1,96 e mais 1,96, tá? Isso na reduzida. Lembrando que a reduzida, ela é só uma distribuição normal que já foi decorada. A gente agora quer passar essa reduzida para a distribuição normal verdadeira. A distribuição normal verdadeira, ela vai ter a mesma probabilidade, porque você pode fazer essa comparação aqui de probabilidade. Também vai errar 2,5 para cá, também vai errar 2,5 para cá. Só que, repara uma coisa aqui. A gente vai ter a média depende da média amostral, né? Que é a média que você achar. Não vai ser mais zero, né? E esses pontos aqui também dependem do que você vai querer. No caso, esse ponto aqui vai ser x barra mais z vezes desvio padrão sobre raiz de n. E esse ponto aqui vai ser x barra menos z vezes desvio padrão sobre raiz de n. Então, esses pontos aqui, eles podem ser traduzidos para cá. Lembrando que o z a gente já achou, o z é 1,96. Então, a gente pode substituir já esse z por 1,96 aqui. Bom, podemos seguir por aqui, tá? Mas vamos usar aquela forma que a gente acabou de aprender. Margem de erro, que é o E, tá? No caso, o N, que é o tamanho amostral, né? Vai ser igual a, vamos olhar para a fórmula aqui, Z vezes desvio padrão sobre margem de erro, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, no caso desse problema que a gente tem aqui, a gente tem um N que vai ser igual a 1,96 vezes desvio padrão, no caso, que é 6.250, e margem de erro, que é 500. Tudo isso ao quadrado. Então, lembrar aqui que dessa parte aqui, desse tipo de exercício, geralmente a margem de erro, o problema te dá. Porque é algo que você escolhe. Eu escolho a minha margem de erro. O desvio padrão também é algo que o problema te dá. Porque é o desvio padrão da população. Então, ele tem que informar para você. O que pode acontecer, só que você vai ter que procurar e entender, é justamente o Z, que é a significância, que é a confiança do teste. Você conseguir traduzir aquela confiança que você quer ter num número da distribuição normal reduzida. Como a gente chegou nessa conclusão aqui, a gente pode observar aqui, ó, vamos aqui voltar para a tela. E se a gente vai chegar aqui, ó, no N de 601. São 601 pessoas que você precisa entrevistar para você chegar numa margem de erro de R$500, tá? Né, para entrevistar esse pessoal do bacharel em Direito. Então, você precisa entrevistar 601 alunos. Repara que R$500, algumas vezes, não é bom, né? Porque pensa assim, imagina que você está numa dúvida, faço bacharel em Direito ou bacharel em Administração? Aí você faz uma amostragem do bacharel de Administração e você acha R$2.500. Você faz uma amostragem do bacharel em Direito e você acha R$3.000. Qual é o que tem o melhor... Qual que tem o melhor aqui salário de início? Como os dois estão próximos em R$500, então os dois têm o mesmo, né? Porque a nossa margem de erro é de R$500. Então a gente não consegue dizer que um é maior que o outro. Porque os dois estão dentro da margem de erro permitida. Então talvez a margem de erro de R$500 seja muito grande. Talvez você queira diminuir essa margem de erro. Se a gente diminuísse essa margem de erro, vamos diminuir essa margem de erro aqui para R$100.
Em vez de R$ 500, vamos diminuir para R$ 100. O que aconteceria? Vamos aqui para o Google. Olha só, para você conseguir ter uma margem de erro de R$ 100 de diferença, não mais 500, tá? R$ 100. Você sai de 600 pessoas que você tinha que entrevistar para 15 mil pessoas. Então, qual é o problema aqui da margem de erro? Quando você quer diminuir sua margem de erro em 1/4, você acaba, como está ao quadrado, você acaba elevando você acaba multiplicando por 16 a quantidade de pessoas que você precisa entrevistar. Então, assim, a margem de erro é algo preocupante, tá? Por isso que as pessoas aceitam uma margem de erro relativamente grande, 2%, ou 3%, ou 5%, porque nem sempre você consegue entrevistar 15 mil pessoas, sabe? 15 mil pessoas é muita coisa. Então, o ideal aqui é você aceitar uma margem de erro mais tranquila. Vamos olhar também, por exemplo, se eu quisesse entrevistar uma margem de erro de R$ 1.000. R$ 1.000. Olha isso, a gente saiu de 600 pessoas que tinha que entrevistar para 150. Muito melhor, tá? Muito mais fácil entrevistar 150 pessoas do que entrevistar 600. E muito mais fácil entrevistar 600 pessoas que entrevistar 15 mil, tá? Então, a margem de erro, ela realmente mexe com a quantidade de pessoas que você precisa entrevistar, justamente por causa dessa fórmula. Lembrando também, desvio padrão é bem importante aqui também. Se você tem um desvio padrão muito grande, você vai precisar entrevistar mais pessoas, porque no final a sua amostragem pode acabar ficando longe da população só porque o desvio padrão é grande. Então temos que tomar cuidado com isso. Agora, vamos continuar aqui. Vai ter vezes que o desvio padrão da população não é informado. Isso é bem comum, né? Nem sempre você vai informar o desvio padrão da população. Então, nessas situações em que o desvio padrão não é informado, você pode usar umas regrinhas. Uma das regrinhas que você pode utilizar, e que eu acho que vocês vão acabar utilizando mais vezes, é você tratar a população em porcentagem e não de fato como um número que nem a gente fez agora, R$ 500, R$ 1.000. É melhor você fazer algumas vezes 20%, 10%, né? Então, por exemplo, se você quer saber quantas pessoas brancas tem na sua escola, aí você vai usar a porcentagem, não o número de pessoas brancas. Ah, são 1.000 pessoas brancas. Porque se você usar a porcentagem, a gente pode usar umas regrinhas aqui para calcular o desvio padrão, tá? Se você não sabe o desvio padrão da sua população, você pode chutar o mais alto possível. O mais alto possível é 0,5, tá? 0,5 seria o mais alto possível em questão de proporção. Então, se você não tem a menor ideia, chuta 50% de desvio padrão. 50% é o mais alto que tem, então não tem como. Você está chutando para cima, você está sendo precavido, tá? Agora, se você tem uma ideia de qual pode ser a proporção da sua população, você pode usar essa fórmula aqui. Então, por exemplo, se você sabe que no máximo que você pode ter é 20%, então você vai fazer 20% menos 1 menos 20% dá 0,8, que vai dar 0,16, raiz de 0,16 é 0,4. Então, se você tem uma dica de qual é o tamanho da sua população, você pode utilizar esse fator aqui, essa regra aqui, para tentar diminuir o desvio padrão. E com isso você entrevistar menos pessoas pela fórmula, entendeu? Então, se você não tem ideia de qual é o desvio padrão, chuta 0,5 que você vai chutar lá para cima. Se você já tem alguma ideia, você pode utilizar essa fórmula aqui para tentar diminuir o desvio padrão, diminuir a necessidade de quantas pessoas têm que ser entrevistadas. Por isso, inclusive, vocês vão perceber aqui, vocês vão perceber que algumas vezes a gente faz um estudo experimental, justamente para ter uma ideia qual vai ser o desvio padrão que a gente vai encontrar na população, e com isso, quando for fazer o estudo de verdade, a gente precisar entrevistar menos pessoas, porque a gente já vai ter uma ideia qual é o desvio padrão. A gente não precisa chutar lá para cima. Vamos lá aqui ler outro exemplo. Um assistente social deseja saber o tamanho da amostra necessário para determinar a proporção da população atendida por uma unidade de saúde, que pertence ao município de Cariacica. Não foi feito um levantamento prévio da proporção amostral e, portanto, seu valor é desconhecido. Ela quer ter 90% de confiança que seu erro máximo da estimativa seja de 5%, tanto para cima quanto para baixo. Quantas pessoas necessitam ser entrevistadas? Então vamos lá. Se a gente quer ter 90% de confiança nesse nosso intervalo, né, para a gente chegar perto de qual é a média da proporção da população, a gente quer 90% de confiança, tá? Então 90% das vezes a gente vai acertar.
5% das vezes a gente vai errar para cima, 5% das vezes a gente vai errar para baixo. Então, no caso aqui, a gente tem 45% de acerto para cá, 45% de acerto para cá. Daqui até aqui, qual é, então, na distribuição normal reduzida, vamos olhar aqui para o quadro, qual é o de que vai a 45% de acerto. Se a gente for ver na tabela, 45% de acerto é 1,64. E aqui é menos 1,64, já que a gente está falando de algo simétrico. Então vamos dar uma olhada na situação. Como a gente não sabe o desvio padrão, a gente quer utilizar essa fórmula aqui, né? A fórmula é z vezes desvio padrão sobre e elevado ao quadrado, mas a gente não sabe desvio padrão, vamos chutar 0,5, que é o mais alto possível, tá? Então a gente vai ficar aqui com 1,64 vezes 0,5 sobre o margem de erro que ele quer. No caso, essa pessoa quer uma margem de erro de 5%. Então é 0,05. Se a gente for aqui para a calculadora, a gente vai achar, vamos aqui consertar aqui que a gente fez, 1,64, não é mais 6.250, é 0,5, e não é mais 1.000 de margem de erro, é 0,05. Então a gente tem aqui uma amostra que a gente precisa de 268. Então, quantas pessoas a gente precisa entrevistar nessa situação? 268 pessoas, 96, tá? Repara, como a gente não pode entrevistar 0,96, a gente joga sempre para cima, né? Porque se você jogar para baixo, a sua margem de erro vai ficar menor. Então a gente joga para cima. Então vai ficar 269. Então a gente pode utilizar justamente desses conceitos aqui para chegar no número ideal de entrevistados, tá? Eu vou fazer com vocês mais um exercício, tá? Só para a gente ver se vocês entenderam de fato aqui. Vamos olhar para o primeiro exercício. Um pesquisador deseja estimar a proporção de ratos nos quais se desenvolve um certo tipo de tumor quando submetidos à radiação. Ele deseja que sua estimativa não se desvie da proporção verdadeira por mais de 2%, tá? Com probabilidade de pelo menos 90%. 90% então lembra muito esse exercício, tá? A gente já fez aqui menos 1,64 de 1,64z. Tudo certo. A gente pode seguir então esse padrão que a gente já está fazendo. Aí ele pergunta quantos animais ele precisa examinar para satisfazer essa exigência. Novamente, a gente não tem certeza do que tá, qual é o desvio padrão. Ele não dá nenhuma dica, né? Então vamos usar 0,5 como antes, só que a margem de erro aqui é de 0,2, não 0,05. Então a gente segue aqui, ó, com o mesmo exemplo, tá? Só que é 0,02. Olha aí, a gente precisa entrevistar, né? 1.681 ratos. No caso aqui, a gente vai ter que coletar 1.681 ratos para a gente poder chegar numa conclusão sobre esse tumor. Agora, olha para o exercício 2. Ele fala o seguinte: com os dados do exercício anterior, como seria possível diminuir o tamanho da amostra utilizando a informação adicional de que, em geral, esse tipo de radiação não afeta mais de 20% dos ratos? Se não afeta mais de 20% dos ratos, a gente pode então usar aquela mesma forma como eu falei para vocês. A gente pode usar a raiz de P vezes 1 menos P. Aí, no caso, é o que a gente tinha visto, 0,8, 0,16, 0,4. Então, a gente vai trocar aqui o 0,5, que a gente tinha usado como um chute para cima, por 0,4. No caso, como que isso afetaria a nossa pesquisa? É só um décimo, né? Não vai mudar muito. Vamos dar uma olhada aqui como afetaria. Vai de 0,5 para 0,4. Olha só isso aqui. Apesar de ser um décimo, ele diminui o número de ratos a serem necessários a serem entrevistados, né? De 1.600 e pouco para 1.075,84, que é a mesma coisa aqui. No caso, tem que jogar para cima, né? Vai ficar 1.076. Repare, então, a gente precisa entrevistar praticamente 600 ratos a menos, porque a gente teve aqui uma ideia do qual é a proporção de tumores dentro dos ratos. Então é por isso que as pessoas muitas vezes fazem um estudo inicial, pega só 50 ratos, vê qual é a proporção dentro desses 50 e utiliza isso para você
entrevistar, né, menos ratos desde o início, porque é muito rato, né? Imagina você ter 1.600 ratos para fazer um estudo, aí agora você consegue diminuir para 1.075, muito melhor, a gente consegue salvar até a vida de vários ratos nessa situação. Então, gente, eu acho que deu para dar uma entendida do que é o tamanho amostral, né, e como calcular utilizando essa fórmula. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.